Pergunta rápida aqui para você. Você acredita que o ex-presidente Bolsonaro corre risco de vida na situação atual em que ele está? Ontem, um assunto tomou muita repercussão, e eu falei no primeiro editorial de hoje, né? Que os carros blindados do Bolsonaro e que seguranças foram retirados. E aí, Bolsonaro comentou sobre isso e foi pressionado. Porque disseram que o Bolsonaro insinuou que o Lula e o STF está tentando contra a vida do Bolsonaro. Pois é, a gente vai entender um pouco mais dessa situação, porque o Bolsonaro voltou a manifestar sobre o caso e falou do sistema. Nós vamos falar também sobre investigação, sobre espionagem, perseguição de um sistema paralelo que existe dentro do governo. Mas não estou falando da BIM paralelo, não. Também denúncia feita pelo ex-presidente Bolsonaro e matéria do Globo. Matéria do Globo, pessoal, para vocês verem o quanto o caso é sério. Também, ainda nesse editorial, vamos falar sobre ataques coordenados que estão acontecendo lá em Paris durante o período das Olimpíadas. Pois bem, isso e muito mais você confere aqui no nosso editorial. Então, um recadinho rápido para você. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, mande para mais pessoas, para quem você gosta e para quem não gosta. Se tiver ruim, você manda para quem você não gosta. Se tiver bom, você manda para quem você gosta. Fechou? E não deixa de conferir o canal da Alessandra Gonçalves. Fechou? Vem comigo, vamos falar do Bolsonaro. Pois é, essa matéria aqui é do Gazeta Brasil. Bolsonaro nega que tenha dito que o Lula e o STF querem facilitar o seu assassinato. Eu estava me referindo ao sistema como um todo. Em entrevista ao site Metrópolis, o ex-presidente Bolsonaro negou na noite de quinta-feira que tenha dito que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Supremo Tribunal Federal queiram facilitar o seu assassinato. Bolsonaro disse que, ao se referir a eles quererem executá-lo, fez alusão ao sistema como um todo, e não a Lula ou STF. Eu estava me referindo ao sistema como um todo. O sistema é uma coisa mais ampla. Sou um cara que importuna o sistema, querendo ou não. E cá entre nós, o sistema odeia o Bolsonaro. O sistema tem na figura do Bolsonaro aquilo que, sabe, não pode ser controlado, que causa uma ruptura ali nesse sistema que já vem sendo eivado e construído há anos e anos, há centenas de anos aqui no Brasil, há muito tempo, né? Então, de certa forma, o Bolsonaro não está errado em temer pela sua vida, né? De forma alguma. E vamos lá. Ainda, né? O Carlos Bolsonaro republicou uma postagem do pai dele que me chamou bastante atenção. A publicação foi essa aqui. Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte, já que nós falamos sobre o sistema voltou mais voraz que um urubu na carniça. E aí o Bolsonaro citou o seguinte: bem-vindos à mais nova Venezuela da América, citando uma publicação do Rogério Marinho que diz o seguinte: o aparelhamento da instituição, escárnio, banalização do uso da máquina, a perseguição de adversários políticos é o padrão PT de ser. E aí ele cita uma matéria do Globo, essa matéria do Globo, que diz o seguinte: com filiados ao PT em chefias, a Polícia Rodoviária Federal vive uma disputa por poder com suspeita de espionagem e dossiês. Ala auto-intitulada progressista conta com o apoio de parte da bancada do partido na Câmara e critica a gestão do atual diretor Antônio Fernando de Oliveira por suposta perseguição a adversários. Você tem noção de que os próprios servidores da instituição têm medo de fazer denúncias? Você tem noção de que isso aqui, você pode pesquisar em vários sites aí, jornais, os próprios servidores, durante a gestão petista, morrem de medo de denunciar falcatruas, de denunciar perseguição, porque sabem que vão ser mais perseguidos ainda. E aí o discurso sempre foi, né, contra o Bolsonaro, a BIM paralela, mais isso ou aquilo. E aí é este o ponto que nós entramos numa discussão. Porque o assunto da BIM paralela
está em absolutamente todos os sites de notícias. O tempo todo estão falando disso. E uma matéria como essa escancara os abusos e a interferência direta do partido dentro do funcionamento de uma instituição tão séria quanto a Polícia Rodoviária Federal, não acende o alerta da grande imprensa. Quer um outro exemplo? Vou citar para você essa matéria também do Globo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de Bolsonaro para acesso à íntegra da delação de Mauro Cid. Ou seja, a delação de Mauro Cid foi contrária ao Bolsonaro e deu aso a vários inquéritos contra o Bolsonaro. Inquérito do caso das joias, golpe do 8 de janeiro, enfim, um monte de coisa saiu dali. E aí eles usam essa delação do Mauro Cid como um verdadeiro trunfo. A defesa do Bolsonaro, por várias vezes, já pediu para ter acesso a essa delação para que possa fazer sua defesa. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que até uma matéria da Bela Megali falou que mostra uma guinada com o STF, ou seja, um alinhamento ideológico com o STF, ele negou. Ele falou, não, nós não vamos liberar, o pedido do Bolsonaro foi genérico, nós não vamos liberar tudo, porque a partir dessa delação do Mauro Cid é que várias outras linhas de investigação contra o Bolsonaro estão sendo realizadas. E isso é matéria o tempo todo na maioria dos jornais mainstream, que já fazem total parte do próprio sistema. E aí, a gente acabou de expor uma matéria do Globo falando de sabotagem e perseguição vinculada ao Partido dos Trabalhadores. Ok, mas olha só, é isso aqui que vai figurar em todas as páginas de notícia. Polícia Federal encontra documentos com orientações de ramagem para Bolsonaro mentir sobre urnas. Opa. Muita calma nessa hora, porque essa matéria vem conivente como uma cortina de fumaça na hora que o Maduro faz mesmo os ataques às urnas e que a própria mídia tenta vincular o Bolsonaro ao Maduro, ao discurso do Maduro é bolsonarista. E aí eles vêm de encontro com outra matéria, com novas informações que vêm de delações que a imprensa tem acesso e a defesa não tem, para dizer que, olha só, tem documentos, o Bolsonaro era orientado a fazer esses ataques sobre o sistema. Investigação sobre a BIM paralela. A Polícia Federal encontrou arquivos de ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que é o Ramagem, que mostram orientações sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria fazer para mentir sobre a segurança das urnas. Então, o Bolsonaro é best friend agora do Maduro, né? Nesse momento em que essa divulgação e essa informação sai, é logo após o ataque do Maduro às urnas eletrônicas. Pois é. Os textos foram obtidos a partir da quebra de sigilos de e-mails do Ramagem, né? Autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no contexto da operação sobre a existência de uma BIM paralela. A existência dos arquivos foi revelada pelo jornal O Globo. O blog da jornalista Camila Bonfim também teve acesso à informação. Como é que esses jornais, como é que essas jornalistas têm acesso a essas informações privilegiadas, que estão em sigilo e que são liberadas como recortes, uma verdadeira colcha de retalhos, né? No momento certo, no momento exato em que precisa-se de uma cortina de fumaça. É o Brasil. É esse o Brasil que nós temos. E aí, partindo para outro assunto, eis o retrato da esquerda no poder, né? Tá rolando as Olimpíadas lá em Paris. E o Macron é totalmente alinhado ao Lula. E aí, sabe, isso aqui é a minha opinião pessoal. Eu não tenho coragem de ir para Paris, né, para acompanhar uma Olimpíada como essa, e muito menos, né, deixar que algum parente ou algum familiar meu compareça. Você tem noção do risco
que é, numa aglomeração como essa, sabe, na instabilidade, no estado de instabilidade que a Europa vive, você participar de uma, sabe, de uma manifestação esportiva como essa, a Olimpíada que tem tantas pessoas. Você já imaginou os riscos de atentado que terão? Pois é. Mas vamos lá. Vamos começar falando da segurança desse evento. Olha só, a matéria do R7. O Zico, lembra da seleção? O Zico é roubado em Paris e o prejuízo chega a 3 milhões de reais. O Zico, embaixador do time do Brasil na França, foi assaltado na noite dessa quinta-feira, próximo do hotel onde ele está hospedado em Paris. Segundo um site francês, os assaltantes levaram uma pasta do ex-jogador e os prejuízos chegam a 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Na pasta tinham 2 mil dólares e 2 mil euros em espécie e algumas pedras de diamantes e um relógio de grife. Pois é, né? Pontos obscuros dessa situação, né, dessa matéria, né? Vai ser investigado. Mas a minha pergunta para vocês é: será que um país onde a esquerda domina consegue se tornar seguro? Será que um país onde a esquerda domina, eles investem em segurança pública? A resposta é bem provável que não. E aí, olha só, trens na França são alvos de ataque no dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Dá uma olhada só nessa matéria aqui, matéria do Pleno News. Um pouquinho do caos aqui. Uma fila gigante, gente no chão sentada, fila para tentar ver a questão da passagem. Então, só para explicar um pouco do tamanho do caos, aqui as departes saídas, ó, só tem 3 que estão garantidos. Esse Paris-Montparnasse, que era um dos que podem aparecer, que é o que volta para Paris, o de 8h41 pode ser o primeiro a sair, ele já está mais de 3 horas atrasado. Então, assim, vai saindo aos poucos, está sendo quase tudo manual. Nas outras aqui, ó, na tela de baixo, não tem nada. Tá? E só para lembrar que quem foi afetado foram os trens de alta velocidade. E só para constar o que aconteceu. A sexta-feira começou tensa para os franceses no dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas. As linhas dos trens de alta velocidade que ligam outras cidades a Paris foram alvo de ataques coordenados. Tá. Você acha que ataques daqueles grupos que vocês sabem que a gente não gosta de mencionar não podem acontecer? De acordo com as autoridades, o caos foi causado devido a roubos e incêndios dos cabos de fibra ótica. Estima-se que mais de 800 mil pessoas foram afetadas. E aí causa aquele caos, aquele tumulto, aquela movimentação. E aí sempre fica a dúvida, né? Será que não era uma tentativa de ataque? Por que aglomerar aquelas pessoas e não foi bem sucedida? Por que esses ataques coordenados aconteceram? Então, assim, cara, é preocupante demais, né? Os dias atuais. E aí, nós citamos que a esquerda não investe em segurança pública. O Felipe Barros trouxe aqui um pouquinho desse espectro para a gente. Ele escreveu o seguinte: desde golpes contra a população até crimes hediondos como o abuso, né, sexual. Enquanto a violência cresce no Brasil, o governo do PT segue de braços cruzados. Braços cruzados. E aí, cita aqui 2 matérias, uma do Antagonista e uma do Jornal de Brasília. A primeira matéria diz: em 2024, o governo Lula executa apenas 10% do Fundo de Segurança Pública. Ou seja, não é prioridade. Nunca foi. Jornal de Brasília, primeiro ano de Lula, tem alta de abuso sexual e estelionato. A quem interessa? É o que questiona aqui o deputado Felipe Barros. A quem interessa? O porquê disso? Né? Qual o motivo de instaurar o caos? Qual o motivo de querer que o caos tome conta das sociedades? Uma sociedade refém do caos, ela não vai estar observando para onde vai o dinheiro público. Ela não vai estar preocupada com quem o ministro nomeou como secretário daquela instituição que pode desviar milhões de recursos públicos. Então, é a isto
que interessa o caos. Não tenha dúvidas disso. Vamos falar de eleições norte-americanas. Essas são ansiosamente aguardadas, né? Mas vamos lá. O Barack Obama, depois de ter dado aquela puxada de rasteira, né, no Trump, ou seja, ter articulado dentro dos democratas para que o Biden, perdão, para que o Biden caísse, o Barack Obama resolveu dar o apoio a Kamala Harris. E eu já disse para vocês que isso aí seria inevitável. Barack e Michelle Obama endossam Kamala Harris para presidente. A Kamala Harris está pro tudo ou nada. Já a Michelle Obama não quer encarar, porque ela sabe que a chance de derrotas para o Trump é muito grande. Para que ela vai se expor? Não poderíamos estar mais orgulhosos de endossá-la e faremos tudo o que pudermos para ajudá-la a vencer essa eleição e chegar ao Salão Oval, disseram, né, o Barack Obama e a Michelle Obama. Não foi tão bem recebido. Black Lives Matter, que é um grupo radical das pautas raciais, não gostou nada da indicação para Kamala Harris, né? Não gostou. O Trump fez denúncias de que a Kamala Harris está pegando dinheiro de doação para o Biden, né? Para aplicar na sua campanha. Enfim, né? A gente sabe muito bem o quanto a eleição norte-americana ainda vai dar muito pano para manga para a gente discutir aqui. Vocês lembram de um ator, né? José de Abreu, da extrema esquerda? Pois é. O José de Abreu, ele fez uma publicação, no mínimo, polêmica e que merece ser repudiada, né? Frente a uma situação totalmente grave e esdrúxula, que foi o atentado de um policial, né, em casa contra a sua esposa, né? Na frente dos filhos, o José de Abreu pregou a extinção da Polícia Militar. José de Abreu pede a extinção da Polícia Militar. A matéria e a fonte é do Luiz Bassi, né? E ele escreveu o seguinte: tudo na frente dos filhos. A barbárie em estado puro. Tem que acabar as PMs. 2 pontos que nós precisamos discutir aqui. A Polícia Militar Estadual, né, dos estados, é uma das instituições mais respeitáveis do nosso país. É ela que garante que nós não fiquemos tão à mercê dos criminosos. Apesar da inação dos governantes, apesar do desrespeito aos policiais por parte dos nossos governantes, eles são um verdadeiro muro que separa os criminosos, né, do cidadão. E é óbvio, com falta de investimento, a insegurança toma conta. Agora, pregar o fim dessa instituição, isso sim é um ataque comum da esquerda e isso sim é um ataque à democracia. Pregar contra a instituição polícia militar é atentar contra a democracia. Eu ouso dizer que a instituição polícia militar é muito mais importante que muitas instituições que se julgam as soberanas e a própria democracia. Quando o ladrão pular para dentro da sua casa, você vai querer que esteja um juiz lá dentro ou um policial para te defender? Quando um ladrão entra na sua casa para tirar sua vida, e você sabe que quando ele assume o risco de entrar dentro da sua casa, ele está pro tudo ou nada, você queria ter um ministro do STF lá dentro ou um policial? Então eles tratam da vida. Da vida. Quando a ocorrência acontece, são eles que estão lá. E não são esses esquerdistas, não. Não são esses sujeitos que pregam o fim da polícia militar, mas quando são roubados, correm lá para fazer o boletim de ocorrência, não. Então, assim, a hipocrisia é sem tamanho, né? E eu acho que se o Brasil fosse um país sério, seria investigado um ataque à democracia, que é pregar o fim da polícia militar. Para mim, pregar o fim do STF é algo tão grave quanto pregar o fim da polícia militar. Então, quem prega o fim do STF e quem prega o fim da polícia militar merecem ter condutas exatamente iguais, né? Merecem ter a penalização exatamente igual. Pelo menos é essa a minha visão. Pelo menos esse é o meu posicionamento jurídico, tá bom?
Pessoal, obrigado por ter acompanhado todo o nosso editorial. A gente volta, né, daqui a pouco, às 7 horas, tem mais conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.